We gotta take a night train to the default city to rock out this fucking ancient walls. We gotta take a night train to the default city to make it. Em água, inclusive, é mais importante do que o próprio alimento. Ainda quando nós pensamos nos nossos componentes corporais, a água ela pode compor aí em torno de 75% do peso muscular, enquanto que do tecido adiposo pode compor em torno de 50%. Bom, em termos de exercício físico, o atleta, o praticante, tem que começar o exercício devidamente hidratado. E as grandes premissas da hidratação para o exercício físico é evitar a perda de 2% do peso corporal. Acima dessa perda, pode causar grandes problemas para a nossa saúde. Reestabelecer o balanço após o término do exercício físico. O balanço hídrico, ou seja, a reposição de líquidos, e também a regulação da temperatura corporal. Em situações saudáveis, em pessoas saudáveis, a reposição diária de líquidos e a própria manutenção do balanço hídrico é regulada por dois fatores, pela sede e pelas perdas urinárias. Agora, em condições de estresse, como o próprio exercício físico, a sede ela não é um bom parâmetro para manter o estado de hidratação normal, principalmente quando nós temos esportes com grandes volumes e grandes intensidades, que não só a hidratação vai ser importante, como a reposição de sais minerais, de vitaminas e até mesmo de macronutrientes como carboidrato. Então, no esporte, dependendo da intensidade, do volume, do esforço, temos que controlar todas essas variáveis, aí saber como são as características do esporte. Quando nós falamos então sobre a ingestão de líquidos de água, principalmente para o exercício antes e durante o exercício, é interessante que em torno de 2 horas seja ingerido 500 ml de água. Em situações muito extremas de calor excessivo, tem que ter um adicional de 300 ml 30 minutos antes do exercício, ou seja, 800 ml de ingestão de água 2 horas antes do esforço, dependendo da temperatura. Agora, durante o exercício é interessante ele beba a cada 15, 20 minutos uma quantidade de 150 a 200 ml de água. A água que é ingerida é interessante que se mantenha um pouco abaixo da temperatura ambiente. E ainda, em termos de hidratação, o atleta, o esportista, não deve confiar na sede para iniciar o processo de hidratação. A sede não é bom parâmetro. Então, é interessante fazer a ingestão de água 15 a 20 minutos, a ingestão aí de 150 a 200 ml de água. Para quem gosta de praticar exercícios físicos, musculação, funcional, corridas, ginástica, crossfit, entre outros esportes, mantenha-se sempre hidratado para um bom desempenho e para uma boa manutenção da saúde e da sua qualidade de vida. Dentre os hormônios que são secretados pela neurohipófise, o hormônio antidiurético, que é o hormônio ADH, ele atua de fato no exercício físico, no esporte, ou seja, ele está intimamente ligado a todas as questões de hidratação do nosso corpo. O aumento do ADH, ou seja, do hormônio antidiurético durante o exercício, ele é simultâneo ao aumento da osmolaridade. O que é a osmolaridade mesmo? É a perda de líquidos do sangue, tornando o sangue mais viscoso. Isso faz com que seja secretado o hormônio ADH. Agora, se o praticante, o atleta, o esportista, ele se mantém em níveis adequados de hidratação, a elevação do ADH ela é bem modesta, ou em parâmetros que não vai afetar outros sistemas, ou até mesmo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós vamos ver mais para frente. E o aumento do ADH plasmático ele é proporcional ao aumento do consumo de oxigênio, ou seja, se nós pegarmos a intensidade baseada no VO2 máximo, que é o consumo de oxigênio, valores próximos a 70%, 80% do VO2 máximo já começa a ter um aumento exponencial da secreção de ADH plasmático. Então, até em torno de 60% do VO2 máximo, intensidades baixas, até o início das intensidades moderadas, o ADH plasmático ele se mantém modesto na corrente sanguínea. Agora, 70% até próximo aí às intensidades máximas, 95%, 100%, o ADH plasmático ele aumenta muito, ele aumenta exponencialmente, um aumento abrupto desse hormônio. O exercício físico, ou seja, o fato de existir uma contração muscular, independente do tipo de exercício, faz com que o nosso corpo trabalhe na promoção de suor, ou seja, nosso corpo vai aumentar a temperatura corporal e com isso vai gerar o suor. E o suor promove a perda de plasma sanguíneo, o que resulta no aumento da osmolaridade do sangue.
E esse aumento faz com que haja uma estimulação dos osmorreceptores no hipotálamo. Então nós temos dentro do nosso corpo receptores específicos que percebem a perda de líquidos no nosso sangue. E o hipotálamo, então, ele envia um sinal nervoso à hipófise posterior que secreta o ADH, que é o hormônio antidiurético. E o que acontece então após a secreção do ADH pela hipófise posterior? Atua nos rins, fazendo o quê? A permeabilidade dos túbulos e dutos coletores renais, a passagem da água, que promove então a reabsorção da água. E a redução da produção de urina ajuda então a minimizar a perda de líquidos do corpo. E um outro sistema, né, que é bastante inteligente, está relacionado com parâmetros hemodinâmicos, né, pressão arterial, batimento cardíaco, entre outros, é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e que nós sabemos que o exercício prolongado, principalmente sem a reposição adequada de líquidos, pode levar a uma desidratação. A desidratação, por sua vez, pode causar a redução da pressão arterial. Então, a redução da pressão arterial é onde começa a ser ativado o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A queda da pressão arterial acontece em virtude da desidratação. Essa pressão arterial diminuída durante o exercício prolongado sem a correta hidratação faz com que os rins percebam essa queda de pressão arterial, que por sua vez secreta uma enzima chamada renina. A renina, ela vai então para o sangue e converte uma proteína chamada angiotensinogênio, que é liberada pelo fígado, então ativa esse angiotensinogênio, formando a angiotensina 1. Então a angiotensina 1 é a forma ativada do angiotensinogênio na junção com a renina. Então o rim secreta a renina, o fígado secreta o angiotensinogênio, se encontram e aí nesse caso forma-se a angiotensina 1. Que por sua vez, então, a angiotensina 1 encontra a enzima conversora de angiotensina lá nos pulmões, fazendo a angiotensina 1 se transformar em angiotensina 2. Por que isso acontece no nosso corpo? Porque é a angiotensina 2 que vai estimular o córtex suprarrenal, né, que é uma glândula específica que produz alguns hormônios, como o cortisol, por exemplo, só que o córtex suprarrenal também libera um outro hormônio super importante em termos de hidratação e exercício físico, que se chama aldosterona. A aldosterona faz com que o calibre das artérias diminua, promovendo o aumento da pressão arterial. Ou seja, o problema começou lá com a diminuição da pressão arterial, promovida pela desidratação em virtude do exercício ou do esporte. E a partir de mecanismos específicos percebidos por órgãos e via estimulação enzimática, proteica e hormonal, promoveu então o aumento da pressão arterial para que o atleta, o esportista, continue executando o seu esporte, a sua prática esportiva. A aldosterona, o que ela faz? Então, ela age nos rins, aumentando a reabsorção de íons de sódio, Na+, que trabalha em conjunto com o potássio na bomba sódio-potássio. Algumas estratégias de hidratação, alguns líquidos, alguns repositores devem possuir quantidades específicas de sódio de tempos em tempos, para que o atleta também mantenha-se com os íons de sódio adequado dentro do seu corpo. Essa foi mais uma aula para vocês. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até o próximo vídeo.